Olá, né? Bom dia ou boa tarde ao nosso colega, ao nosso aluno que está iniciando a disciplina História da Filosofia 4. Né? Nesse encontro, teremos 2 encontros em aula de vídeo. Nesse primeiro encontro, eu vou fazer uma apresentação do material que vocês vão ter em mãos. O material que foi preparado, eu preparei, então vou apresentá-lo para vocês de modo que vocês possam dele tirar o maior proveito possível, ao mesmo tempo em que vocês estariam se orientando para fazer as avaliações, né, as provas previstas da disciplina História da Filosofia 4. Como das outras disciplinas, a gente tem o storyboard da disciplina e tem também o livro, um material impresso que nós estamos disponibilizando para vocês. Né? Vocês estão recebendo aí no polo esse exemplar do livro História da Filosofia 4. Esse livro História da Filosofia 4 trabalha o pensamento contemporâneo. Né? Então, de início, uma explicação me parece assim muito importante para quem está acompanhando, está fazendo o curso de História da Filosofia. Né? Normalmente, quando vocês vão trabalhar na história da filosofia e usam e olham os historiadores de modo geral, eles vão apontar o início do pensamento contemporâneo nos movimentos que se seguem ao idealismo alemão. Portanto, o idealismo alemão estaria ou fecharia, na verdade, o pensamento moderno. Não é? Nós poderíamos dizer que o idealismo alemão fecha o pensamento moderno e o pensamento contemporâneo, de alguma maneira, está em diálogo com isso e tenta trabalhar essas questões postas aí. Muito bem, mas por circunstâncias de organização do nosso curso, não é, que nem depende de cada matéria, tal como o curso foi pensado, essa História da Filosofia 4 começa com Hegel, que na verdade é um autor que nós poderíamos dizer encerra o pensamento moderno. Ele ainda é um autor moderno. Né? Então nós estamos falando de um autor que está fechando o pensamento moderno. E depois, sim, seguem-se os outros autores que fazem parte propriamente do pensamento contemporâneo. Mas está tudo muito bem articulado, de maneira que é possível entender perfeitamente. Então, como é que o curso foi pensado? Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que esse nosso livro, né, esse nosso curso, foi pensado de uma forma que vocês vão ter 2 capítulos bem definidos. Né? A gente poderia dizer assim, um mais relativo ao século XIX e o outro com autores do século XX. Né? Tentamos fazer a coisa dessa forma. Então nós temos primeiro um século XIX constituído com o pensamento hegeliano e os diálogos feitos com Hegel. Né? Vamos trabalhar a coisa dessa forma, o diálogo com Hegel, e depois o século XX, todo o encadeamento de afastamento do pensamento hegeliano. Não é todo o século XIX também uma sequência com Hegel, mas todo ele em diálogo com Hegel, e é isso que a gente vai tentando mostrar. Né? Então, o que há de muito interessante em Hegel que nos chama a atenção e que a gente procurou marcar? Quer dizer, Hegel é o autor que, de certa forma, fecha o pensamento moderno. Não é? E vai estar trabalhando naquilo que a gente pode dizer na confiança da razão, na confiança absoluta da razão de entender o mundo e de compreender as coisas. Mas essa razão em Hegel não é mais aquela razão kantiana que nós havíamos visto, muito típica do movimento iluminista. Nós temos agora uma confiança da razão, mas de uma razão que se ampliou, de uma razão que ela ganhou a dimensão e os foros da historicidade. É uma razão que está percorrendo o tempo, não é? É uma razão que anda pelo tempo. Então o pensamento hegeliano ele vai nos orientar nesse sentido. Ele vai dizer que a história humana é uma evolução dessa razão universal. Essa razão universal que vai ganhando
o seu espaço à medida que os anos vão passando, né? E esses diferentes momentos é o constitutivo da própria evolução da razão. Então toda a história tem essa característica, toda a história de alguma forma é o desenvolvimento dessa razão. No seu sistema, Hegel estabelece essa compreensão bastante clara, onde ele vai mostrar, de um lado, as etapas históricas e vai explicar como é que a razão vai conduzindo esse processo histórico. Vai explicar, por exemplo, quando começam a aparecer as diferentes ciências, vai falar depois que lá no momento final desse processo surge a filosofia, né? E que a filosofia é o ponto de chegada desse processo da razão, porque é o momento de encontro da razão consigo mesma. Ela ainda estava no início não plenamente consciente de toda a sua atuação, mas com o passar do tempo ela vai adquirindo a ciência e a consciência de toda essa atuação. Então nós temos esse pensamento hegeliano como um marco fundamental, é um pensamento monumental, um sistema enorme, né? E um sistema muito bem consolidado para trabalhar esses aspectos fundamentais e, sobretudo, essa questão dessa racionalidade histórica, dessa razão histórica que vai caminhando, que vai conduzindo o processo histórico. Essa é uma questão extremamente importante. Ora, diante disso, né, diante desse pensamento hegeliano, esse pensamento vai causar um enorme impacto, não é? Vamos dizer assim, na sequência da história do pensamento. Há um enorme impacto. E nós começamos, vamos dizer assim, para nós trabalharmos esse impacto, a gente poderia dizer, eu identificaria assim, dois autores que são fundamentais numa espécie de retomada de Hegel, por um lado, e outros dois que, de certa forma, estabelecem uma crítica a Hegel, por outro. Vamos tentar mostrar isso, embora nós não tenhamos tido a oportunidade, pelo planejamento do curso, de trabalhar todos esses autores. Mas a gente poderia dizer que Augusto Comte e Karl Marx são os dois grandes autores que, de alguma forma, recebem o legado hegeliano e trabalham em cima dele. Modificam, é claro, mas que trabalham sobre esse legado hegeliano. Então, sobre Augusto Comte, a gente não pôde apresentar, ele não consta, não é, do nosso curso, mas Comte é aquele autor que vai, ao olhar a história e a trajetória da razão, dizer que ela passou por três momentos muito diferentes. Um momento no qual ela estava confundida com a religião, um momento no qual ela teve uma dimensão metafísica e um momento em que ela adquire ou que ela chega a uma razão científica. Veja que Hegel já havia também feito uma evolução parecida, mas não concluiu e não organizou dessa forma, né? Muito ao contrário, a filosofia em Hegel constitui e está num papel preponderante, ela é que fecha o sistema. Em Comte, não. Em Comte, a filosofia, o papel dela, quando muito, é o de ser uma espécie de síntese das ciências. Cabem às ciências o saber verdadeiro a respeito do mundo, né? Mas todos eles, quer dizer, o Hegel e o Comte, têm essa dimensão de uma razão que historicamente vai caminhando, que tem um processo evolutivo, que tem um sentido muito definido, que é progressivo, que vai numa determinada direção e que vai caminhar nesse processo. Comte faz, então, a crítica a Hegel no sentido de, sobretudo, dizer que está muito bem toda essa dimensão histórica da razão, mas que não é a filosofia, de certa forma, o ponto de chegada do processo, mas é a ciência. Sobretudo a ciência material, a ciência que lida com o mundo físico, não é? Essa ciência que era a grande ciência do século XIX. Então, o Augusto Comte vai fazer com que o sistema filosófico, né, o seu curso de filosofia positiva, ele vai explicar isso, quer dizer, que o processo culmina e termina na ciência e não na metafísica, e não na filosofia, como dissera Hegel. A crítica de Comte é nessa direção, né? Crítica diferente fará Karl Marx, não é? Que
para nós usarmos o livro, né, bem usado, vocês vão verificar que todos esses autores, e Marx não é uma exceção, a gente tem uma organização, uma apresentação, uma contextualização do autor. Depois a gente explica que Marx entra no processo da discussão filosófica na continuidade do chamado socialismo, quer dizer, não é Marx que propõe o socialismo é uma corrente que já vem desde o século XVIII. Há sobretudo um nome muito curioso, que é Claude-Henri de Saint-Simon, que havia escrito um livro chamado O Novo Cristianismo, né? E Claude-Henri de Saint-Simon fala dessa nova etapa da humanidade, de uma humanidade que havia se redimido pelo conhecimento da razão e pela ciência, né? Então essa ciência, essa razão absoluta, né, que Claude-Henri já estava chamando atenção, era uma espécie de momento de chegada da humanidade. Muito curioso que Augusto Comte tinha sido discípulo de Claude-Henri de Saint-Simon, foi secretário dele, né? Mas não entra tanto nessa dimensão socialista do pensamento de Saint-Simon e fica com o outro lado, que é a organização da ciência, que é o fato de que a ciência constituiria uma nova etapa da organização humana. Augusto Comte seguiu por essa trilha. Karl Marx irá na outra, né? Ele, de certa forma, entra no movimento socialista, mas entra dialogando com Hegel de uma outra forma, né? Entra dialogando com Hegel de uma outra forma. Hegel não está propriamente nesse. Hegel é o ponto de partida para isso. Sobretudo a metodologia hegeliana, a ideia de uma razão que anda na história, uma coisa chamada dialética, né? Que vai acontecer, no caso de Hegel, a dialética é um processo pelo qual a razão universal caminha e vai apresentando teses e contrateses ou antiteses e sínteses progressivas num ato de contínuo desenvolvimento da razão. Muito bem. Karl Marx entende que trabalha com esses mesmos conceitos de uma história progressiva, de uma história que anda, não é? De uma evolução progressiva da humanidade, não é? Do desenvolvimento da humanidade, mas ele vai entender que a razão ou a mola desse processo dialético não é uma razão propriamente dita, não é uma razão que vai conduzindo os acontecimentos e os fatos históricos na direção que ela de alguma forma espera realizar ou que ela quer fazer. Não é isso, né? Ele vai chamar atenção para o fato de que a mola da história, o motor da história é a dinâmica das forças materiais, e essa dinâmica das forças materiais que se contrapõem na história, né? É isso que vai fazendo com que ela possa caminhar, com que ela possa superar os seus diferentes momentos. E ao propor também a sua leitura do mundo de uma espécie de socialismo primitivo, transitando para uma sociedade capitalista e daí para uma sociedade socialista no futuro, Marx também adota esse modelo triádico que havia em Hegel, que foi repetido por Augusto Comte e que aparece agora também, mas vejam que relido e reconstruído de uma outra forma. O método dialético também é trabalhado de uma outra forma, né? Através da mudança das forças materiais. E ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que Marx fala isso, em que ele vai trabalhar a história dessa forma, ele vai atribuir, né, ao operariado industrial do século XIX o papel do grande protagonista da história, que pela primeira vez esse trabalhador teria a condição de assumir a direção do processo histórico e ser ele o grande redentor da história humana. Quer dizer, o homem era aquele que, ao trabalhar, adquiria a sua independência, a sua legitimidade, não é? Então, pela primeira vez na história, Marx vai dizer: o trabalhador, o homem trabalhador, vai conseguir realizar todas as capacidades e a plenitude das condições humanas, que em outras épocas era próprio de uma pequena elite que, na verdade, só conseguia fazer isso em detrimento de uma grande maioria que ficava como que marginalizada desse processo, né? Então nós temos aí um Marx que
toma todas essas questões postas por Hegel, mas ao mesmo tempo dá a elas uma dinâmica muito diferente. Então esse é um ponto muito importante que a gente tem. Bem, os outros dois autores do século XIX, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, dinamarquês, e o alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche, eles vão entrar em diálogo com esses autores, sobretudo com Hegel, mas de uma forma extremamente curiosa, de uma maneira extremamente diferente. Se nós trabalharmos primeiro, lembrarmos primeiro de Kierkegaard, e também ele, como nós fizemos em Marx, vai estar examinado da mesma maneira, quer dizer, primeiro nós fazemos um comentário das principais obras do Kierkegaard, mostramos cada uma delas, depois fazemos uma análise crítica do pensamento do Kierkegaard, do mesmo modo que fizemos com Marx, do mesmo modo que fizemos com Hegel e que vamos fazer com todos os autores, Nós vamos nos deparar com essas obras fundamentais, mas onde o que nos chama a atenção é o fato de que Kierkegaard, quando pensa e vê todos esses esquemas historicistas de marcha da razão, que marcam o pensamento que foi anterior a ele, ele de alguma forma se coloca numa posição diferente. Ele começa a pensar naquela condição do sujeito individual, um homem profundamente religioso que de certa forma vai tomar como ponto da sua reflexão o fato de que, bem, chegado o momento, ou quando chegar o momento de estar diante de Deus, quando eu, com a minha morte, estiver diante de Deus e tiver que dizer a Ele o que é que eu fiz com a minha vida, o que foi a minha existência, a que eu me dediquei, que sentido eu dei a ela, eu pouco vou importar se as etapas da humanidade foram essas ou foram aquelas, se isso foi nessa direção ou foi naquela. Pior ainda, se os dramas, as minhas dores, elas não se explicam de forma muito clara por esse processo todo. Quer dizer, diante de alguém que tem um filho morrendo, doente, sem poder fazer nada e assiste o filho definhando, sem a condição de cuidar dessa criança, sem a condição de retomá-la, quer dizer, ela estará preocupada com o mundo magnífico, com o mundo que a razão é capaz de construir, com a redenção da classe trabalhadora, ou seja lá com a, vamos dizer assim, com a magnificência de uma ciência que não foi capaz de salvar essa criança que está aqui perecendo, ou que não é capaz de dar uma resposta para a angústia da minha dor, que perdi a pessoa que eu amava. Então, o Kierkegaard vai chamar a atenção para o fato de que, enquanto viventes, enquanto estamos nesse mundo, enquanto existentes, concretamente situados aqui, toda essa conversa diz muito pouco. Toda essa história que os filósofos haviam, de certa forma, traduzido, e nós poderíamos, relendo Hegel com um pouco mais de atenção, observar que ele, na verdade, está falando de uma coisa que talvez a gente pudesse substituir essa noção de razão absoluta pelo termo cultura, ficaria melhor, quer dizer, toda a construção da cultura humana, que é extraordinária, quer dizer, toda essa explicação da construção de uma cultura humana que, de certa forma, justifica e dá um sentido à vida humana, ela é posta em xeque por Kierkegaard. Porque ele vai dizer, diante do meu sofrimento, eu não sou alguém capaz de colocar e de me satisfazer com isso, de me dar de me dar por satisfeito com essa explicação. No Diário de um Sedutor, o livro do Kierkegaard, ele vai explicar direitinho toda essa razão. E vai dizer e vai explicando como é que esse homem que está aí vai desenvolver uma espécie de razão estética para a vida ao tentar encontrar um sentido, e ao tentar encontrar um sentido focado no prazer e ao tentar focar o sentido da sua vida, ele funciona mais ou menos como alguém que vai estar no encantamento, no enamoramento, na sedução de uma jovem, que ele vai se dedicando cada dia a envolvê-la,
apaixonadamente, a fazer com que ela se envolva com ele, sem nunca de fato, objetivamente se comprometer, mas o tempo todo envolvendo-a de todas as formas, com as suas palavras, com as suas intervenções, com seus presentes, com as suas ações. E ele vai fazendo isso até o momento em que ele se dá pelo fato de que ela agora já não tem mais como sair daquela situação que ele criou, mas essa situação já não diz mais nada para ele, então ele já foi adiante, porque todo o seu encantamento, tudo aquilo que ele está colocando na vida, não é, todo o seu empenho é justamente em seduzir, em encantar, em maravilhar, e essa visão meio estética da vida e do coisa, ela vai produzir um enorme enfado e, sobretudo, um conceito que se torna fundamental a partir daí, que é o conceito de angústia. Então, é a partir dessa angústia pessoal, individual, que o sujeito tem diante de uma vida que, vamos dizer assim, ele experimenta individualmente, né? Que ele experimenta com as suas dores, com as suas vicissitudes, com seus amores não correspondidos, com suas perdas, com tudo isso. É isso que vai passar a chamar a atenção de Kierkegaard e, portanto, ele, de certa forma, vamos dizer assim, explode estas posições idealistas, sobretudo historicistas, de uma razão absoluta ou mesmo de uma economia absoluta que pudesse dar e construir um sentido para a vida humana. Um outro autor que entra em diálogo com Hegel nessa dimensão crítica é Nietzsche. Mas Nietzsche vai fazer isso por um outro caminho muito curioso. Ele vai seguir uma outra trajetória. E Nietzsche é um autor, eu procuro mostrar isso depois de ir resumindo cada livro que Nietzsche fez, não é? Mas eu procuro mostrar que Nietzsche é um autor extremamente difícil de ler, porque são muitos livros, esses livros tratam de temas mais ou menos diferentes. Então a gente estabeleceu uma chave de leitura para eles, não é? Explicando cada um dos livros e como é que a gente poderia entendê-los, em 4 grandes temas. Não é? E aí, se nós trabalhamos o Nietzsche nesses 4 grandes temas, nós somos capazes de entender o pensamento dele e, ao mesmo tempo, entender esse diálogo que ele está fazendo com esses autores que aí estão. Quer dizer, de alguma maneira, quer dizer, ele começa ao falar o primeiro desses temas, a contraposição entre os deuses gregos Apolo e Dionísio, o primeiro representante da razão, Dionísio representante da vida, não é? Das suas manifestações mais impulsivas, etc., e vai tentar mostrar que o homem ele é um pouco dessas duas coisas, mas que, de certa maneira, a filosofia grega deu destaque ao Apolo, ao homem apolíneo, ao homem racional, ao homem lógico, e esqueceu do outro, que é o homem vital, o homem da vida, o homem dos impulsos, o homem que se manifesta na sua dimensão, eu diria, mais vibrante, né? Essa dimensão da vida mesmo, não da vida intelectualizada, mas do viver pelo viver, do viver como viver. Ao estabelecer essa característica, não é? Essa análise do homem e mostrar como é que isso veio e foi trabalhado lá na nossa história, né? Ele vai mostrar em seguida os outros pontos, ou nós vamos indicar os outros pontos nos quais aparece a discussão de Nietzsche, né? Como é que ele leva e conduz essas outras questões adiante, essa discussão sobre a vida, né? Então nós temos vários outros pontos, quer dizer, o outro ponto é a questão do super-homem. Quer dizer, o super-homem é esse que, de alguma forma, é movido ou se deixa guiar por esses impulsos mais vitais sem ceder a elementos de uma razão que está meio afastada dessa dimensão mais vital. Fica longe dela, então ele vai valorizar todo esse fluxo. E esse homem, então, é capaz de construir a sua vida aqui nesse mundo, né? Na medida em que a gente trabalha por esse ponto. E, vamos dizer assim,
ao mesmo tempo, então, em que ele, de certa forma, quer redimir esse homem que foi esquecido pela história, redimir esse homem que foi esquecido pela tradição, ele agora se volta justamente contra aquela leitura culturalista que vem de Hegel, no sentido de dizer que, de certa maneira, de identificar no cristianismo a raiz da moralidade ocidental e de entender que a moralidade ocidental, que parte do cristianismo, que vai além dele, mas que parte do cristianismo, era uma moral calcada numa espécie de repressão das manifestações vitais, do instinto vital, dos instintos, das forças vitais, não é? Então que essa moral era uma moral que havia, que é uma moral de desastre, é uma moral que impede a emergência desse super-homem, não é? E essa crítica ao cristianismo, que aparece em algumas das suas obras, é uma crítica a essa moralidade, que tem também uma manifestação metafísica na Grécia, né? É essa moral que, de alguma forma, aposta no Apolíneo contra o Dionísio. Essa moral que valoriza a razão como uma espécie de controladora da vida e dos seus impulsos vitais. Então, o Nietzsche vai chegar com essa sua temática a uma crítica brutal a essa tradição ocidental na qual, vamos dizer assim, e da qual Hegel quis ser uma espécie de porta-voz. Então nós temos que esse século XIX há uma crítica a Hegel no sentido de uma retomada do seu sistema, do uso do seu sistema de uma outra maneira por Augusto Comte e por Karl Marx, e uma crítica a Hegel no sentido de que essa visão ampla de cultura perde de vista, na visão do Kierkegaard, a percepção individual de angústia, de sofrimento, as dores de cada indivíduo humano, de um lado, e de outro lado, para Nietzsche, deixando de lado aquilo que havia de mais importante, de mais valioso no homem, que é essa força vital, que é essa dimensão de vida, essa dimensão de realização que ficou esquecida, vamos dizer assim, quando eu deixo de lado a vida e passo a falar de uma razão na vida. Podemos então transitar agora para um pensamento ou para a filosofia do século XX, que é a unidade 2 do nosso livro, né? A unidade 2 que nós intitulamos Subjetividade e Intencionalidade. Então aqui nós vamos de início tentar mostrar o que foi o século XX com as suas características fundamentais, como é que esse século se iniciou, as guerras, os seus conflitos, como é que de alguma forma o século XX vai viver de um desencanto do século XIX. Quer dizer, sobretudo até Hegel, mesmo em Marx, mesmo em Comte, apesar de todas as dificuldades, havia uma espécie de confiança de que o homem estava indo numa direção progressiva da história, de que ele estava melhorando, de que a sua dimensão futura era uma dimensão, vamos dizer assim, genial. O homem teria um futuro promissor, o homem estava seguro na sua caminhada histórica. Ele vinha numa trajetória ascendente, né? E aí de repente ele encontra num século com uma decepção atrás da outra, com duas guerras mundiais brutais, violentas, onde todo tipo de atrocidade é cometida, né? Na Primeira Guerra Mundial, aquela guerra de trincheiras em que se matava de forma bárbara, quase que de um encontro de um com o outro, aquela morte pessoal. Depois uma Segunda Guerra em que, além de ser uma guerra com equipamentos bélicos altamente desenvolvidos, né, uma guerra em que exterminou praticamente 6 milhões de judeus nos campos de extermínio, em que se reeditou a ideia de uma superioridade étnica. Então haviam e renasceram, recrudesceu no século XX uma série de questões que aquela, vamos dizer assim, visão romântica, sobretudo essa visão que estava consolidando no século XIX, mais para o final, naquilo que se chamou de Belle Époque, apesar das críticas que estavam sendo postas
por Kierkegaard, por Nietzsche, né? Aquela Belle Époque que vai se constituindo como uma espécie de segurança e de bem-estar da humanidade, ela vai então cair realmente em xeque com a Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Comunista, quando se matou absurdamente, onde se perseguiu, fizeram atrocidades enormes, né? E que hoje, uma vez terminada a chamada Guerra Fria, nós temos ciência detalhada de tudo aquilo que aconteceu, de todos os absurdos feitos no mundo comunista, assim como dos absurdos feitos na guerra, todas as atrocidades cometidas. Esse mundo, então, vamos dizer assim, vai surgir para o homem do século XX como um mundo em crise. O homem já não sabia naquele momento a que se dedicar. Então estamos aí diante de uma dificuldade complicada, quer dizer, como é que continuamos a viver? Como damos um sentido para a nossa existência? Não é? E sobretudo, por que estamos na situação em que estamos? O que aconteceu conosco que vimos tão confiantes, tão felizes, tão seguros do que nós estávamos fazendo e agora estamos nessa condição de absoluta instabilidade, de absoluta insegurança? O que aconteceu conosco? O que houve com a humanidade? Né? Então os filósofos também, de certa forma, perplexos diante disso, deparam-se ou procuram, se esforçam para entender a crise, para entender essa transição, para entender esse novo tempo. E, sobretudo, para construir um novo sentido e um novo significado para a vida humana. E, para isso, nós escolhemos 4 autores que são muito interessantes e representativos. É impossível ver tudo, mas representativos desse novo momento que a filosofia vive no século XX. Husserl é um autor imprescindível, é o criador da fenomenologia. A fenomenologia tem um papel fundamental na medida em que, como método, a fenomenologia procura ir adiante, corrigir os impasses que haviam ficado ainda de Kant e das dificuldades que o idealismo trouxe ao kantismo. E, sobretudo, dessa razão moderna que vai se encaminhar para ser, sobretudo, uma razão prevalentemente científica, uma razão que vai estar confiando na sensibilidade, na experiência, mas é uma razão, sobretudo, uma razão da ciência. Uma razão que se pauta nessa experiência e vai tratar como verdade aquilo que puder ser transformado nesse saber científico. Então a fenomenologia vai construir e vai significar uma reflexão sobre isso. Não é? O método que nós vamos apresentar, posto por Husserl, vai nos caminhar, vai nos mostrar como é que é possível nós construirmos um pensamento que seja ao mesmo tempo objetivo, não é? Mas que não supera aquela subjetividade moderna, é um pensamento que está calcado na subjetividade, mas é um pensamento que tenta superar aqueles impasses que haviam vindo e que haviam ficado do idealismo, no sentido de o idealismo, que era o sujeito que havia começado a pensar o mundo, foi se tornando grandão na modernidade, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, depois ficou de um tamanho tal grande que ele engoliu o mundo todo, tudo ficou dentro dele e ele era o grande sujeito de tudo e o mundo ficou uma parte dele próprio, quer dizer, foi um bebezão que engoliu a mamadeira, engoliu a mãe, engoliu tudo. E é esse grande sujeito que a crítica fenomenológica quer, então, agora dar uma nova dimensão. Quer dizer, nós temos uma consciência que pensa o mundo, mas vamos pensar como é que esse mundo que aparece na minha consciência, que não é, vamos dizer assim, que não é capaz mesmo de saber como é que o mundo é em si, mas que pode sim ter uma referência objetiva dele à medida em que eu uso um método em que eu, de um lado, procuro fazer uma descrição objetiva daquilo que acontece e depois eu, num segundo momento, são duas reduções, tento retirar desse conhecimento que eu procurei fazer objetivo do mundo todas as impressões subjetivas minhas que também estão conformando, que podem prejudicar essa compreensão do mundo. Quer dizer, na medida em que eu sou capaz de fazer essas duas reduções, eu vou me deparar com a essência das coisas. Então a redução eidética, a redução às ideias,
me permite fazer esse tipo de coisa. Então nós podemos chegar até lá. Todo esse processo, como é que ele é feito, nós discutimos cuidadosamente, não é, no pensamento de Russell. E agora, diante disso, nós temos essa continuidade do pensamento do século XX. E como que nós resolvemos trabalhar isso? Quer dizer, de alguma forma, nós podemos dizer assim, toda aquela discussão inicial posta por Kierkegaard sobre a angústia do homem, que havia perdido o seu lugar no mundo e não se sentia confortável naquele mundo de razão que fora criado por Hegel e pelos seus seguidores imediatos, né, de alguma maneira foi herdada como temática por Karl Jaspers. Há outros grandes autores existencialistas que não poderiam deixar de ser esquecidos, sobretudo Sartre, né, Heidegger, mas Heidegger foi muito estudado no curso de metafísica, né? Então nós tomamos o outro grande filósofo alemão, além do Heidegger, que é o Karl Jaspers, né, como representativo, mas sobretudo como continuador desse processo de crítica a Hegel que havia sido iniciado por Kierkegaard. Então toda aquela dimensão de Kierkegaard foi reconstruída agora por Karl Jaspers, que vai tratar dessa angústia, dessa insatisfação do homem contemporâneo, dessa vida sem sentido do homem contemporâneo, que de certa maneira é uma continuação da temática posta por Kierkegaard, mas de uma outra forma. Por que de uma outra forma? Porque a metodologia que ele usa para pensar, que é a fenomenologia do Russell, é diferente daquilo que foi feito por Kierkegaard. E dentro dessa nova fenomenologia existencial agora, com as características que Jaspers quer lidar, né, nós vamos encontrar uma outra reflexão sobre a angústia, sobre a falta de sentido da vida, sobre a falta de significado das coisas. Então nós vamos encontrar em Nietzsche esse autor que constrói o diálogo com Kierkegaard na sua crítica a Hegel e a esses autores imediatos que estavam aí, né? Contrapondo-se ainda, ou na sequência desse processo, também para falar dessa crise que o homem viveu, o filósofo espanhol Ortega y Gasset, não é? Ortega y Gasset que, vamos dizer assim, estuda na Alemanha, em Marburgo, com os neocantianos, identifica as grandes dificuldades do pensamento neocantiano naquele momento e vai retomar, de certa forma, a crítica que vem de Nietzsche, não é? Na medida em que ele vai construir uma filosofia da vida, mas uma filosofia da vida agora por uma outra dimensão. Por quê? O que vai ter essa discussão de novo? Quer dizer, em primeiro lugar, Ortega também começa fenomenólogo, mas constrói uma trajetória de afastamento da fenomenologia na construção daquilo que se chama de razão vital, de uma razão na história que tenta compreender os movimentos da vida. Mas ele vai tomar a realidade fundamental como sendo a vida do sujeito. Mas de que sujeito? Do homem, um individual, e das circunstâncias que vive, desse homem que não se separa das circunstâncias que vive e que, por não se separar das circunstâncias, se ele não consegue resolver a circunstância, não resolve a ele mesmo, e ele está, portanto, nesse dilema de construir um sentido para a sua vida, sendo ao mesmo tempo fiel a esses impulsos íntimos mais profundos da sua vocação. Nós poderíamos dizer que a maneira como Ortega relê todo essa vida de impulso vital que vai estar presente lá desde Nietzsche, que passa também em Freud, mas agora nós vamos ver essa releitura da vida, da dinâmica da vida, como sendo alguma coisa que é também racional. Ela é ratio-vitalista, ela não é simplesmente vitalista, né? Porque essa compreensão é fundamental. Por outro lado, mas aí já seria uma discussão muito elaborada do pensamento de Ortega y Gasset, que não cabe num curso mais introdutório, mas nós poderíamos dizer que os seus intérpretes mais contemporâneos conseguem enxergar, mesmo na construção dessa razão vital, naquilo que a gente chama de uma segunda navegação do pensamento orteguiano, né, uma espécie de retomada crítica do pensamento de Russell. Na medida em que nós podemos dizer que essa
segunda navegação em Ortega corresponde à evolução que Russell também vivia e que Russell também transitou de uma fase inicial das ideias dele, daquele livro dele sobre as ideias, até a crise da humanidade europeia, que foi uma reflexão na qual ele transita de uma lógica muito fechada para uma posição historicista, que Hegel critica, que Ortega critica e diz que o Russell não tinha ou havia perdido, de Hegel. Então vejam que coisa curiosa, quer dizer, o que esses autores, esses intérpretes contemporâneos estão dizendo é que Ortega, que se apresentou historicamente como um crítico da fenomenologia, na proposta ou na propugnação de uma filosofia da vida, não é? Ele era também, de certa forma, meio fenomenólogo. Então nós ficamos aqui, vejam como é que a situação da história da filosofia mostra para a gente caminhos de complexidade extremamente interessantes. Quer dizer, se nós temos, de um lado, um eixo que une Nietzsche a Ortega, nós observamos que, por outro lado, se Ortega tem essa dinâmica própria com Nietzsche, não é? Ortega tem também uma influência de Dilthey, que lhe dá uma referência histórica, de um lado, e de outro lado, ele tem todo um diálogo com Russell, ou com a fenomenologia, como sendo uma estratégia, uma forma de pensar o mundo e de chegar à verdade. O que faz também Karl Jaspers, que embora, vamos dizer assim, em diálogo com Kierkegaard, na medida em que ele reflete sobre a verdade, em que ele reflete sobre as grandes questões de filosofia, ele se vale das posições do Russell, tentando ir adiante e superá-los com seu conceito fundamental, que é o conceito de englobante. Então, nós temos aí que a história da filosofia, mesmo a história da filosofia contemporânea, elas mostram como é que esses autores estão intrincados entre eles, ao mesmo tempo em que eles estão se complementando num diálogo, eles estão também se afirmando individualmente como autores singulares, como grandes clássicos do pensamento, e estão estabelecendo outras linhas de diálogo. Quer dizer, Ortega é um herdeiro de um lado de Nietzsche, mas é ao mesmo tempo alguém que está em diálogo com Russell. Tenta superar Russell, mas de alguma forma permanece na fenomenologia, como dizem os seus intérpretes. Jaspers está, de certa forma, retomando a discussão do Kierkegaard, mas está fazendo isso dentro de uma dinâmica própria da fenomenologia. E, a parte de todos eles, mas ainda dentro desse conceito de uma subjetividade, mas agora de uma subjetividade que vai pensar o mundo através da sua linguagem, ou seja, em que as questões começam a se colocar para o homem como, na verdade, o mundo é para o homem um jogo de linguagem, né? Se nós começarmos a entender a própria transição por que passa o pensamento de Wittgenstein, né? Então nós vamos entender que essa outra alternativa é a outra marca da filosofia do século XX. Então nós temos um século que tem como suas grandes definições, é claro que há outros autores importantes, mas a gente poderia dizer que nós temos aqui a fenomenologia, o existencialismo, a fenomenologia existencial, a filosofia da vida, o racio-vitalismo e a filosofia analítica, né? Como quatro grandes movimentos em torno dos quais se articulam outros, como o neocantismo, mais próximo daqui do Russell, né? Como o pragmatismo. Então nós temos outros movimentos, mas que se articulam próximos, ou pelo menos esses quatro se diferenciam e tomam e dão um bom exemplo daquilo que vai ser a marca dessa filosofia no século XX. Então, o curso foi pensado dessa forma e nós eu caminharia para esse final da nossa exposição apenas chamando a atenção de vocês para um aspecto prático de uso do livro, é que já expliquei que cada um dos autores nós trabalhamos resumindo as suas principais obras, comentando rapidamente o seu pensamento e fazendo um fechamento crítico do pensamento desse autor. Né? Depois que isso é feito, em cada um deles, né, a gente tem um conjunto de tarefas que são apresentados. Então nós temos tarefas, nós temos fóruns para vocês entrarem, tem o fórum da turma, tem
os fóruns para debate, né? E temos atividades que são previstas. E sempre temos a indicação de duas coisas muito importantes. Quer dizer, de um lado, há sempre um filme, um link de filme para você olhar e assistir sobre esse autor, e alguns textos, ou pelo menos um texto importante, desse autor, de maneira que você vai ler o próprio autor, o original, né? A gente tem a indicação das obras originais dos autores que vocês poderão e deverão ler, mas pelo menos há pequenos trechos dessas obras que marcam o pensamento desses autores, de maneira que todo esse nosso comentário é orientado para que você possa ler o autor, para que você possa ter um contato com esse autor, para que você possa ter bom proveito na interpretação e no conhecimento desse autor que nós estamos estudando, né? Então eu acredito que se vocês trabalharem de forma a seguir o storyboard, que é uma espécie de resumo, não é? Que é uma leitura primeiro mais simples, primeiro uma indicação daquilo que está no livro, conseguirem ler o livro complementando o storyboard e fazer as atividades previstas ao final de cada um dos capítulos, das duas grandes unidades, né? São 4 capítulos na primeira unidade, 4 capítulos na segunda, 4 autores na primeira unidade, 4 autores na segunda, né? Se vocês conseguirem ler todos eles e fazer as atividades, terão uma ideia bastante razoável daquilo que é o pensamento desses autores e me parece daquilo que é o grande movimento daquilo que se chama de filosofia contemporânea. Bem, o capítulo final da nossa obra é dedicado a Wittgenstein. É um capítulo muito especial porque a filosofia analítica tem uma grande importância no pensamento contemporâneo e nós não poderíamos deixar de trazer como uma colaboração uma reflexão bem constituída por alguém que fosse realmente um grande conhecedor do pensamento da filosofia analítica e do pensamento de Wittgenstein em particular. Então é um capítulo que foi escrito pelo professor Paulo Margucci, né? É ele que elaborou todo o capítulo, todas as atividades que estão presentes no capítulo e depois todo o conjunto de ações, de fóruns, etc., relacionados a Wittgenstein. Ele consegue fazer de uma forma muito clara, muito precisa, né, muito objetiva, o entendimento da transição do pensamento de Wittgenstein, do chamado primeiro para o segundo Wittgenstein. O Wittgenstein que apresenta uma reflexão no Tratado Lógico-Filosófico e depois o Wittgenstein da sua obra definitiva, né, na sua crítica que ele próprio faz ao Tratados, né, nas investigações filosóficas. Então, nós temos aí a possibilidade de tomar conhecimento dessa chamada segunda etapa do pensamento de Wittgenstein, que é onde as coisas se consolidam como uma espécie de filosofia propriamente da linguagem e é elaborada de forma magistral pelo professor Paulo Margucci.